Oi, pessoal. O nosso Conselheiro Cast hoje vai tratar de um tema sobre o qual eu já falei por diversas vezes, que é o tema que o Brasil não foi colônia de Portugal. O historiador brasileiro Paulo Resulti fez um vídeo outro dia respondendo a uma pergunta de alguém que questionou sobre a hipótese do Brasil não ter sido colônia de Portugal. E ele respondeu dizendo que essa tese era um absurdo, evidentemente sem me citar, e que ela não tinha fundamento algum. E ele apresentou dois documentos, teoricamente, que deitam por terra a teoria de que o Brasil não foi colônia de Portugal. O documento reside precisamente, são documentos depois de 1822. Um deles é uma carta que Dom Pedro, na condição de príncipe regente, escreve para seu pai, Dom João VI. Essa carta foi escrita pela maçonaria, foi formulada por Zé Bonifácio, onde aparece a palavra colônia ali, dizendo que o Brasil era colônia de Portugal, numa altura, inclusive, em que o Brasil era Reino Unido, com Portugal, Brasil e Algarves. Bem, então esses são os documentos que o Paulo Resulti apresenta. Pois muito bem. O igualmente historiador Marcelo Andrade fez um vídeo de resposta ao Paulo Resulti e, ao final, o Marcelo me cita como o autor da divulgação dessa tese de que o Brasil não foi colônia de Portugal nas mídias sociais. Eu agradeço o Marcelo, a honestidade intelectual. Ele fala que eu comecei a fazer essa divulgação há mais ou menos uns 7 anos pelas mídias sociais. No entanto, eu quero aqui fazer uma correção à data que o Marcelo coloca. Eu vou aqui traçar um breve histórico. Há 10 anos atrás, precisamente, portanto em 2014, o IMUB fez uma festa internacional chamada Festa da Língua, Mostra Cultores e Cantares da Língua Portuguesa. Foi um evento que nós fizemos no Forte Copacabana, um evento interatlântico. E, na altura, em Portugal, me recomendaram que eu procurasse o contato de um português aqui, uma rádio online, que tem uma programação de difusão por toda a comunidade lusófona espalhada pelo mundo, Rádio Cultura Online Brasil, na pessoa do Felipe, que é o diretor da rádio. Eu procurei, e nós combinamos que antes do lançamento da Festa da Língua, nós faríamos uma série de programas, não é? Falando exatamente que o Brasil não havia sido colônia de Portugal. E durante 3 meses seguidos, antecedendo a programação, o evento da Festa da Língua, em 2014, nós fizemos uma série de programas de rádio. Muito bem, portanto, o que era divulgado nas mídias sociais. Portanto, nas mídias sociais, tem precisamente 10 anos que eu estou divulgando isso sistematicamente, né? Agora, desde 1997, que é o momento em que o IMUB, o Instituto, eu estou aqui na sede do IMUB. No momento em que o IMUB foi fundado, eu defendo essa tese desde aquela época. Eu defendo essa tese em cursos, em palestras, em conferências, defendi em Portugal, defendi na Espanha, inclusivamente. Portanto, eu já falo que o Brasil não é colônia de Portugal há pelo menos 30 anos, quase 30 anos. Não são há 7 anos. Bem, de onde saiu esse argumento? Eu recuperei a tese de história, de historiografia, dos irmãos historiadores Tito Livio Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, da década de 1940. Em 1940, eles reuniram uma pleia de pesquisadores, uma constelação de pesquisadores do mais alto nível, onde eles analisaram mais de 150 mil documentos em ambos os lados do Atlântico, né? Portanto, Américas, Europa e África. Entrou nisso também a Espanha, entrou alguns países da América Latina, e resultou dessa análise em documentação, em fontes primárias e fontes secundárias, evidentemente, o resultado dessa grande pesquisa é o maior levantamento documental historiográfico feito até hoje na história do Brasil. 150 mil documentos. Resultou disso a prova contundente que
que o Brasil não havia sido colônia de Portugal. Muito bem. Esse trabalho que foi lançado, incorporado pela Academia Paulista de História, esse trabalho ficou literalmente soterrado. As grandes universidades brasileiras, a USP, a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, todas as PUCs, enfim, eles botaram um véu de silêncio em cima do trabalho do Tito Livio Ferreira e do Manuel Rodrigues Ferreira. Tá? Bem, esse trabalho, portanto, foi silenciado pela norma da historiografia dominante. Né? Graças às mídias sociais, o trabalho que eu iniciei há quase 30 anos, onde eu retomei a tese do Tito Livio e fui publicando, graças às mídias sociais hoje, esse trabalho chegou a um ponto de divulgação em que o Paulo Rezzutti se viu, de certa forma, na obrigação de vir a público desmentir a análise de mais de 150 mil documentos. Bem, se ele quiser ter alguma seriedade na resposta dele, e ele é um homem que faz um trabalho relativamente sério, ele precisa de pegar os mesmos 150 mil documentos que a equipe do Tito Livio fez e pegar esses mesmos 150 mil documentos e dizer que aquilo que o Tito Livio conseguiu não é verdadeiro. Evidentemente que nem ele fez, nem ninguém nunca fez, porque isso foi o trabalho de uma equipe pluricontinental. Tá? Bom, então o Rezzutti cita esses dois documentos, curiosamente, em que um deles é a carta de Dom Pedro I, que é uma carta fraudada pela maçonaria, né, e que isso prova que o Brasil havia sido colônia de Portugal. Bom, para o Rezzutti rebater a teoria dos irmãos Ferreira e de toda a equipe de historiografia, seria preciso ele seguir algum caminho minimamente sério dentro do campo da historiografia. E eu anotei aqui 9 passos para deixar claro aqui para vocês o caminho que todo indivíduo que é minimamente sério deveria seguir para tentar ou rebater a teoria ou comprovar a teoria. Eu desconheço alguém dentro da historiografia brasileira que tenha refeito o caminho dos irmãos Ferreira. Ninguém fez. Eu fiz. Eu fui o único pesquisador brasileiro, autonomamente, e posso fazê-lo porque eu não sou subsidiado por ninguém, eu não tenho nenhum vínculo com a academia, eu não tenho nenhum chefe que me amordaça, eu não estou ligado a nenhuma maçonaria, eu não estou ligado a nenhum tipo de religião, eu não tenho compromisso com rigorosamente nada que não seja a transmissão da verdade histórica do Brasil. E tem mais um detalhe importante, eu não vivo disso. Eu dou aula de graça há mais de 30 anos. O meu único objetivo é fornecer informações e disponibilizar essas informações de uma forma gratuita, não é? Para o maior público possível, porque eu não ganho rigorosamente nada com isso. O meu único objetivo é tornar a história do Brasil e a história de Portugal a verdadeira história, uma infra-história, não uma história de superfície, não uma história manipulada, mas a verdadeira história, torná-la disponibilizada, tornar os documentos disponíveis, dizer às pessoas que existe um outro campo de documentação e que elas podem procurar. É isso que eu tenho feito e é isso que eu continuarei fazendo. Muito bem, então o caminho que eu segui, eu peguei a pesquisa do Tito Livio, procurei saber onde é que estão esses arquivos, porque inclusivamente eles estão dispersos, eles sumiram, em grande medida deles. Naquilo que eu pude recuperar, eu recuperei e li todos. Tá? Tudo aquilo que foi publicado eu li, evidentemente. Ora, para o Rezzutti, para qualquer historiador brasileiro, refutar o que a equipe do Tito Livio colocou, eles precisam, portanto, de seguir os seguintes passos. Eles têm que analisar a palavra colônia, a evolução semântica da palavra colônia. Essa palavra não é da língua portuguesa, ela é uma palavra anglo-saxônica. Tá? Então, eles têm que analisar a palavra colônia, a sua evolução semântica, portanto, como é que ela se modifica ao longo do curso histórico. Eles têm que colocar essa palavra dentro do conceito histórico, e eles têm que colocar essa palavra dentro da terminologia jurídica da época e até o século XVIII, XIX.
Segundo ponto, eles têm que inventariar como esse termo colônia aparece nos cronistas portugueses, nos cronistas oficiais da coroa portuguesa, e como ele aparece nos documentos legais históricos oficiais da coroa portuguesa. Um terceiro passo, eles têm que desvelar as particularidades das relações da coroa com as partes integrantes do seu império ultramarino português, ou seja, a relação da coroa com os seus reinos, estados, províncias e senhorios, né? Um quarto ponto, eles têm que examinar o modelo e o caráter das instituições da coroa e das instituições políticas, sociais, culturais, econômicas e religiosas implantadas na América Portuguesa, aonde, a partir disso, de posse de uma documentação jurídica, inclusive, eles possam afirmar se o Brasil foi ou não colônia de Portugal. Um quinto ponto, eles têm que estudar as instituições da coroa portuguesa, as leis, a instituição da coroa em si e da família real portuguesa, porque são coisas distintas. Uma coisa é a instituição da coroa, outra coisa é a família real da coroa, outra coisa são a nobreza que rodeia a estrutura da coroa portuguesa, né? E as câmaras republicanas. Um sexto ponto, eles têm que estudar o projeto dos descobrimentos marítimos portugueses, que não tem relação nenhuma com o projeto dos descobrimentos de Espanha. Portugal nunca foi um império de conquista, Portugal sempre foi um império de cultura, e os descobrimentos marítimos estão inseridos dentro de um grande projeto de missionação do mundo, ou da chamada concretização do Quinto Império Universal. Tá claro? Portanto, trata-se de um projeto espiritual. Ele não é um projeto de comércio e ele não é um projeto de economia. Evidentemente que o aspecto do comércio, o helicóptero está passando, o aspecto do comércio e da economia estão presentes ali. Um sexto ponto, o sétimo ponto, eles têm que estudar as chamadas teorias de exploração econômica, surgiram a partir do século XVIII, já sobre um viés materialista e ideológico e revolucionário, aonde, aqui sim, a Inglaterra e os Estados Unidos começam a construir a bipolarização, o conceito de colônias de exploração e colônias de povoamento. Tá? E muito recentemente a historiografia está inserindo, eles tiraram a palavra colônia, colonização, e estão tentando inserir a ideia de conquistadores. É outra burla historiográfica que está sendo feita. Oitavo ponto, eles têm que estudar o papel da maçonaria nesse embuste da forja da palavra colônia e da ideia de que o Brasil foi colônia de Portugal, né? Porque foi a maçonaria e os movimentos revolucionários, no campo brasileiro especificamente, que introduziram isto como elemento de argumentação para forjar a separação do Brasil com Portugal. Inclusivamente, a nível de rigor historiográfico, o Brasil não poderia ser independente de Portugal, porque o Brasil não era colônia. O Brasil só poderia separar-se de Portugal. Então houve um movimento de secessão da coroa portuguesa. Bem, um nono ponto, eles têm que mostrar a linha de historiografia marxista e militarista de direita e de esquerda que defende essa historiografia criminosa. O que aconteceu foi o seguinte: a partir de 1822, a maçonaria forja essa palavra, anexa ela à atuação da coroa portuguesa, e em 1838, quando é fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro torna-se o grande ponto de divulgação dessa teoria, com o patrocínio, inclusivamente, de Dom Pedro II. Tá claro? Dom Pedro II é efetivamente o monarca que vai ajudar esta mentira histórica, a consolidação desta mentira histórica. Tá claro? E os grandes historiadores brasileiros, à guisa do Van Hagen, né, por exemplo, eles vão consolidar a farja desse problema historiográfico. Muito bem, eu peguei esse trabalho do Tito Livre Ferreira, que ele havia montado, e isso aqui é o esquema geral que
o Tito Livio, de certa forma, seguiu, e não só, a gente verifica isso, mas que qualquer indivíduo, que ele vai falar das instituições, ele vai falar da monarquia, ele vai falar do sistema jurídico, é preciso, então, concatenar essas ideias todas. Mas ele fala de uma forma solta, não é? É preciso haver uma concatenação nisso aí. Eu peguei esse trabalho do Tito Livio e eu ampliei ele e conectei a história do Brasil com a história de Portugal. Né? Quando você conecta, porque parece que são histórias diferentes, ao menos a gente é ensinado isso aqui no Brasil, que os portugueses se lançaram aos mares em 1500, sem mais nem menos, e chegaram aqui, porque não tinham nada que fazer da vida. Bem, eu conectei, peguei, porque eu já tinha os estudos de Portugal, né, da história de Portugal. Eu simplesmente fiz uma junção das historiografias, porque existe uma lógica no processo, dado que é a mesma coroa de um ou do outro lado do Atlântico. Não há como estudar a história de Portugal, e eu venho falando isso de diversas formas, através de diversos modos. A coroa portuguesa, ela tem 5 grandes pilastras de entendimento, se a gente quiser estudar a história de Portugal a sério, que consiste no seguinte termo, nas seguintes pilastras. A história de Portugal é uma história providencialista, portanto, ela é uma história sagrada por excelência. Portugal não é um império de conquista, Portugal é um império de cultura, Portugal é um império missionado para uma missionação espiritual. Então, Portugal está inserido dentro de uma visão de história providencialista. Nós temos que estudar, por linha histórica, a Cristofania de Ourique. O que aconteceu com o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, quando ele vê Cristo antes da Batalha de Ourique. Nós temos que estudar a presença templária em Portugal, que já está presente na Península Ibérica, antes mesmo da formação da nacionalidade portuguesa, e trabalha juntamente com o primeiro rei de Portugal e ao longo de toda a história de Portugal. Portugal é um país templário por excelência. Né? Bem, nós temos que estudar a teoria do abade calabrês Joaquim de Fiore, que tem um lastro imenso. Portugal será talvez o país que vai, no contexto europeu, que vai encampar, como nenhum outro país encampou, a teoria do abade calabrês, que é a teoria do Quinto Império, que é a teoria da Quinta Idade. Não é? E nós temos que entender o papel do messianismo português, onde entra a teoria do desejado, onde entra a teoria do encoberto, onde entra os sebastianismos e não só. Tá claro? Bem, este é o percurso que qualquer historiador sério deveria fazer antes de falar tolices públicas. Eu finalizo aqui dizendo o seguinte: história é documento. Tá? Os documentos que provam que o Brasil não foi colônia de Portugal e de que Portugal nunca teve colônias, seja na América Portuguesa, seja em África, seja na Ásia, os documentos abundam. Igualmente é colossal a fraude histórica montada, a fraude documental montada no século XIX, mantida pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, depois pelo Colégio Dom Pedro II, que foram as duas grandes instituições da época do Império. Né? Depois, quando o golpe da República é dado com a maçonaria, os principais ramos de universidades em São Paulo e Rio de Janeiro vão manter e vão aprofundar essa mentira histórica, e vai se criar uma linha de historiadores marxistas e de historiadores de direita também, diga-se de passagem, é preciso que se ressalve isso, que vão continuar mantendo esta mentira histórica, que o Brasil foi colônia de Portugal. A quem interessa essa mentira? A quem interessa a manutenção dessa mentira? A quem interessa a ocultação de documentos? 1822 é um golpe da maçonaria, que já vinha dando golpes na Europa desde a Revolução Francesa. Então, nós vemos claramente que se desenha um modelo de nova ordem mundial a partir do século XVIII. O Brasil e o grupo, a elite que assume o poder depois de 1822, está fortemente comprometida com toda esta demanda da criação
de um grande projeto de um globalismo internacional, que é contra toda e qualquer ideia de espiritualidade, é contra a Igreja Católica e funda um materialismo dialético profundo. Muito bem. Então, a quem serve a manutenção desse tipo de historiografia? A historiografia brasileira, ela é extremamente compromissada, estreitamente compromissada com as ignorâncias, as omissões e com a fraude e com a manipulação de um projeto hegemônico de poder que beneficia uma elite transnacional. O Brasil nunca foi colônia de Portugal. Isso vale, essa seriedade no que diz respeito à documentação, vale para qualquer indivíduo que seja efetivamente sério, que esteja compromissado com o ensino de história verdadeira. Portugal, por exemplo, os portugueses sequer tocam nesse assunto. A historiografia brasileira é que trata dele. A revelia da documentação. Então, eu finalizo aqui dizendo que eu vou continuar defendendo a tese que o Brasil não foi colônia de Portugal, e aqueles historiadores que quiserem desmentir o Tito Livre Ferreira, que façam o mesmo trabalho que ele fez. Quero aqui deixar expresso o seguinte: uma aluna minha, uma grande amiga, está defendendo agora, na Europa, porque no Brasil não aceitou, uma tese de mestrado, e se Deus quiser vai para o doutorado, a tese de que o Brasil não foi colônia de Portugal. Será a primeira vez em 200 anos, desde a independência, que nós teremos uma tese defendida dentro da academia, provando que o Brasil não foi colônia de Portugal. O nome dela é Ana Maria Gleber. A Ana tomou para si essa tarefa, resolveu seguir essa picada, vem se dedicando a esse assunto há pelo menos 6 anos, afincadamente, e levou isso para dentro da academia. E a Academia Portuguesa acolheu. Os nossos sinceros agradecimentos a Ana Gleber e doravante, depois que ela defender a tese, que será defendida agora até o meio do ano, nós teríamos disponibilizado uma das provas de que o Brasil não foi colônia de Portugal. E está reabilitada, portanto, a teoria dos irmãos Ferreira da década de 1940. Nós precisamos de começar a levar o Brasil a sério. E se for preciso, para isso, derrubar a academia inteira, porque eles estão mentindo para nós há 200 anos, sistematicamente, vamos derrubar, e é preciso derrubar. E só pode fazer isso quem não tem compromisso com as ignorâncias e com as omissões, ou que não vive de vender livros ou de vender cursos. Porque quem está compromissado e tem patrão, não fala a verdade. Até o próximo, Conselheira Cássio.